Graça e paz da sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração. Vamos agora fazer mais um estudo. Espero que você esteja gostando da nossa série de estudos. Nós estamos fazendo aqui, remontando alguns estudos baseados nas cartas de Paulo, principalmente agora na carta de Paulo aos Gálatas. Fico muito feliz que você esteja conosco e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. A graça e a paz da sua vida, vem conosco aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então vamos agora iniciar o ponto 3. Nós estamos fazendo o estudo do módulo Construindo uma Casa sobre a Rocha, falando a respeito da lição Autoridade do Verdadeiro Evangelho. O ponto 3 ele se inicia assim: portanto, a palavra da graça de Deus tem autoridade sobre a igreja. Foi uma revelação. Paulo leva esta mensagem pela vontade de Deus, prega o Cristo ressuscitado. É muito importante você entender que todo o Evangelho ele gira em torno de Cristo, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Qualquer outra ideia, qualquer outra palavra, qualquer outra pregação que ela fuja desse parâmetro não é o Evangelho de Cristo. Porque a palavra de Cristo, o Evangelho falado pelos apóstolos, ele anuncia Cristo, o Messias Jesus, como sendo o Messias que os judeus esperavam. Fala sobre a vida, por isso que tem lá os 4 evangelhos, são os livros históricos relacionados ao Antigo Testamento e depois em Atos do Novo Testamento. E você tem então todos os feitos, os milagres e os acontecimentos que se cumprem na vida de Jesus para ser o Messias esperado pelos judeus. E fala sobre a morte dele no final de cada evangelho, sob a ótica de cada escritor, e fala sobre a ressurreição de Cristo. Porque Cristo vem e cumpre a palavra aos judeus. Cristo morre, Cristo ressuscita, e ele cumpre agora a palavra também a nós. Porque pelo fato de Cristo ter ressuscitado, então nós também ressuscitaremos no último dia. Porque se Cristo ressuscita, o mesmo Espírito que ressuscita Cristo dos mortos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele também nos ressuscitará no último dia. E também é dito que se Deus não poupou o próprio Filho para a nossa salvação, quem dirá todas as outras coisas que Deus poderá nos dar em Cristo Jesus? Está escrito em Hebreus. Vem conosco então mergulhar nesse livro de Gálatas, através do apóstolo Paulo. Vai estar aqui explanar com grande sabedoria, revelação de Deus sobre a igreja de Gálatas e a igreja atual. Amém? Vem conosco. Então vamos começar a palavra em Gálatas capítulo 1, os versículos 11 e 12. Lembrando que eu aqui vou utilizar a nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ficar à vontade para usar a sua linguagem preferida. Nós temos aí uma vasta gama de traduções hoje, graças a Deus. Muitas bíblias de estudo você consegue baixar no seu aplicativo preferido e você consegue estudar a Bíblia na tradução que você acha mais interessante. Mais acessível, né? Mais acessível, para o entendimento. Exatamente. Para o entendimento. Então, vamos lá. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém. Ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Então nós temos aqui uma palavra-chave que fala a respeito do evangelho anunciado por Paulo aos Gálatas, porque os Gálatas eles já estavam começando a voltar, a retroceder a sua vida. Na maioria deles ali eram judaizantes e talvez muitos seriam os próprios judeus convertidos na viagem que Paulo fez. Lembrando que nos capítulos anteriores a gente viu que Paulo, quando ele se instalava numa localidade para poder ensinar, ele primeiro procurava a sinagoga, procurava os judeus, para poder fazer com que o povo judeu entendesse que o Messias que ele tanto esperava já veio. Mostrava então, fazia ali uma demonstração de todo o Antigo Testamento e as profecias para poder fazer de forma concisa o vislumbre de que Jesus era o Messias do judeu. Por mais que Paulo tinha uma chamada de Deus para pregar aos gentios,
mas ele ia falar com os seus, né? Sim, porque estavam situados ali também na Galácia. Exatamente. Em todos os lugares que ele passou, ele sempre fazia questão de visitar as sinagogas. É por isso que ele acabava, volta e meia, linchado, apedrejado, espancado. Por quê? Porque aqueles que não aceitavam a demonstração da palavra de Deus e o encaixe, né, de Jesus como Messias nas profecias judaicas, eles acabavam indo pelo lado da violência. Então é por isso que ele apanhou tanto durante as suas viagens. E é por extremo, né? Por extremismo, né? Exatamente. Mas o que nós vemos aqui é que logo depois que Paulo então sai da Galácia, que ele vai dar seguimento à sua viagem, ele costumava ficar 1, 2, 2,5, 3 anos no máximo em cada localidade que ele ficava, e ele dava início, ou melhor, dava continuidade à sua viagem de pregação. Então, por algum motivo, ele ficou sabendo que havia ali qualquer coisa que estava fora do que ele havia pregado, e ele então faz essa carta e ele anuncia o evangelho que foi anunciado, a novidade, né, a boa nova, ou seja, a boa notícia a respeito da morte e ressurreição de Cristo, que ele anuncia, não foi uma junção de tradição. Não é porque os judeus eles têm muita tradição, né? Existem muitos livros que foram compilados, foram feitos juntando várias tradições dos judeus. Então ele fala isso para poder deixar bem claro que ele não foi, depois da sua conversão, ter com os seus co-parceiros apóstolos. Ele não aprendeu isso de ninguém, né? Da mesma forma que Pedro e os demais apóstolos do início pregavam para o povo judeu e para todo o sistema judaico da época, né, chamado como Pedro era o apóstolo da circuncisão, o Paulo então ele decidiu ir para os da incircuncisão, pregar para os gentios. Lembrando que ele sempre começava em alguma sinagoga para poder ver se ele conseguia juntar ali um quórum, juntar, né, o que era chamado de miniamo, o que era chamado de um pouco de pessoas ali para poder formar então uma igreja. E ele fala sobre o evangelho não ser do homem. O evangelho não é uma pregação, um sofisma, não é uma filosofia. O evangelho é a palavra de Deus transmitida pelo próprio Jesus ao apóstolo. Então o evangelho não é para levantar o meu ego, para levantar a minha moral. Completamente o contrário. O evangelho ele vem massacrar o nosso ego. Exatamente. Ele vem dizer que nós não temos capacidade de nos salvar. Mas hoje nós podemos ver aí muito, o evangelho muito pregado. Se Paulo hoje estivesse conosco, tá. ele ia fazer uma carta para um de nós, com certeza. Então, ele diz no versículo 12, eu não recebi esse evangelho de ninguém. Não foi um ensinamento, né? Não foi uma escola que ele fez. Ninguém ensinou ele a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que aparecia frequentemente a Paulo e fazia com que ele aprendesse, fazia com que ele visualizasse essa mensagem adequada para o mundo gentio, como nós vamos ver daqui a pouco, que surgiu então essa carta que nós utilizamos. Provavelmente essa é a carta mais antiga que nós temos. Existe uma dúvida se seria a primeira Tessalonicenses ou se seria a carta de Paulo aos Gálatas, mas eu acredito que essa tenha sido a primeira carta dele. Isso chama a atenção que todos nós saíamos, né? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 11, 23, ele diz lá, porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então não foi algo humano, não foi algo que ele teve num seminário, algo que ele fez um curso ou uma capacitação. Não, foi o próprio Jesus, a mensagem, né? Sempre abrindo aqui um parênteses, nós não estamos dizendo que somos contra o seminário ou aprender a palavra, que é de grande importância para nós. Por isso nós estamos aqui hoje, debruçados em cima de uma Bíblia, falando do Evangelho, qual Paulo teve a revelação por Cristo. Exatamente. Isso é de grande importância, né, para nós. Então, como nós estávamos falando a respeito da revelação, a Torá, o que é considerado para nós como o Antigo Testamento, uma junção ali do Pentateuco com os Salmos e alguns livros, né? Ela é também a lei de Moisés, mas ela também é ensinada pelo mundo judeu como sendo a Torá escrita, né? E existem então as tradições que começaram com a Mishnah, depois o Midrash, depois começou com o Pirkei Avot, que é a ética dos pais, e foi evoluindo isso, né? Se tornou a Guimará, se tornou
né, Shulchan Aruch, são o nome dos livros que compõem o Talmud, que nós conhecemos, né? Então, para o judeu que é da tradição dos fariseus, né, os prushim, como é dito em hebraico, esses dois compêndios, tanto a Torá escrita, que é o Antigo Testamento, quanto a Torá oral, formam uma lei só, formam um conjunto de tradições, porque eles dizem o seguinte: quando Moisés escreveu a Torá escrita, ele também ouviu, então ela também é oral. A diferença é que existe uma lei escrita e existe o comentário da lei escrita, né? Você vai guardar o sábado. Como que se guarda o sábado? Se você procurar na Torá escrita, não tem. Como que você vai guardar o sábado? Quais são os 39 trabalhos proibidos pelo sábado? Na Bíblia não tem, na Torá escrita não tem. Mas na tradição oral tem. E existe uma explicação, uma junção. É como que eles fizeram tipo uma constituição em parágrafo, né? Eles fizeram toda a Mishnah e todo o Midrash, ele é composto por comentários. Vamos imaginar que nós pegamos aqui agora grandes mentes abençoadas por Deus, grandes teólogos de renome, vamos sentar e vamos comentar as cartas de Paulo e formar um livro. Assim surgiu o Talmud. Tanto o Talmud de Bavli, que é o Talmud babilônico, quanto o Talmud Yerushalmi, que é o Talmud de Jerusalém. Alguns versam alguma coisa um pouco diferente, mas basicamente é a mesma Torá oral, a mesma tradição contada dos pais. O que Paulo está querendo dizer aqui é exatamente isso. Não aprendi isso de algum lugar, porque Paulo era fariseu. Paulo era um rabino, letrado no farisaísmo, e ele é especialista. Então, o que ele fala a respeito do Evangelho é uma revelação do próprio Cristo. Às vezes você hoje está na tua igreja e recebe uma pessoa lá que tem uma oportunidade de pregar a palavra, e ele vai ler um texto lá, sei lá, em Jeremias, e ele vai pegar o microfone e vai dizer assim: não, porque Deus me deu uma nova revelação sobre esse versículo. Abre teu olho. Talvez Deus tenha dado para você uma nova inspiração. Talvez Deus tenha dado para você uma nova interpretação. Mas a revelação está fechada. O cânon sagrado está escrito. Para nós que somos protestantes cristãos, ou até mesmo para os cristãos católicos, Testemunhos de Jeová, existe um livro escrito. Então não existe essa nova revelação. Pode haver uma nova interpretação. Talvez você leu o texto de uma maneira que você entendeu uma coisa interessante, historicamente falando, com todas as questões, né, que nós temos aí, geográficas e históricas, todas as tradições que a gente consegue buscar da linguagem antiga. Mas a revelação só existe uma, não existe outra. Então tome muito cuidado com isso. O mais interessante é que a revelação sempre apontando a Cristo. É por isso que Cristo é o centro do Evangelho. Se não for o centro do Evangelho, não é Evangelho de Cristo. Então, dado isso, vamos passar para o segundo texto que nós temos aqui, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu sinceramente acredito que você está pausando o vídeo e está conferindo o que nós estamos falando aqui, para que você consiga realmente aprender isso de uma forma didática e você consiga confrontar o que nós estamos falando com a Bíblia que você tem em casa. Sempre lembrando que no primeiro texto foi Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, que é mediante a revelação de Cristo sobre a vida do apóstolo Paulo. Exatamente. Então vamos voltar um pouco, vamos ver agora o versículo 3 e 4. E ele diz assim: eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo. Lembrando que apóstolo vem da palavra grega apóstolos, que significa enviado, comissionado, um missionário a fazer um trabalho, ok? Não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações à igreja da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Olha que coisa fantástica que nós temos aqui. Ele vai se mostrar e vai se intitular apóstolo, porque nós sabemos que existe uma grande problemática no povo dos Gálatas,
quando Paulo se retira e surge então o que ele chama de falsos mestres, os falsos ensinadores. Existe também uma corrente filosófica que lá no século II vai ganhar o nome de gnosticismo, ainda não é aqui nesse século I, 60, 70, e fala sobre o gnosticismo real, mas já existia uma raiz, já existia o que Paulo chama, e os comentaristas das cartas de Paulo chamam, de religiões de mistério. Eles falam a respeito da religião no conceito do mistério, a partir da iniciação das pessoas, a partir das ciências naturais, da filosofia corrente da época, e eles vão meio que entrelaçando um cristianismo torto e falando aquilo de forma a se juntar com o que eles entendiam do gnosticismo da época, né? Então, ele fala a respeito desse tipo de teologia, uma teologia doente, que foca no homem, que foca no que é natural, e que vai falar a respeito da criação do mundo, do universo, da pessoa do próprio Cristo, de uma forma tortuosa, de uma forma que você não acha em nenhum outro canto da palavra de Deus. Ele fala a respeito das pessoas que estão com ele, e ele fala a respeito da graça de Deus, porque foi pela graça de Deus que nós somos salvos mediante a fé. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E ele fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo, porque, como nós falamos aqui, para o mundo judeu, o homem, Messias, o ser humano, que deveria ser o rei Messias do povo de Israel, deveria ser, no entendimento deles, na tradição judaica, um rei, um profeta, e deveria ser um general de guerra. Ele vai extirpar totalmente os inimigos físicos de Israel, e ele vai trazer de novo o governo teocrático 100% Torá, kasher, né, que é dito, a palavra kasher significa apropriado em hebraico, e ele vai trazer toda a autoridade, né, sacrificial a Jerusalém. Uma vez que Cristo foi executado, porque eles não entendem isso quando leem Isaías, né, a interpretação de Isaías 53 para o mundo judeu é completamente diferente da nossa. Então, na cabeça deles, Jesus não pode ser o Messias porque não cumpriu esses requisitos, né? E nós sabemos que a revolução que Cristo veio implantar é uma revolução espiritual. É um crescimento do homem sobre o pecado de forma a abandonar esse. Então, para nós temos a certeza que Cristo é o Messias, primeiro porque você tem contato com o Espírito de Deus, né? Tem contato com o Espírito de Cristo que está em você. E segundo, nós vemos essas profecias como sendo cumpridas. Ele fala a respeito da ressurreição de Cristo porque já havia um problema muito antigo no mundo, né, da igreja primitiva, que falava a respeito da ressurreição. Muitos não acreditavam na ressurreição. Os próprios teóricos, né, dessa religião de mistério que viria a se tornar o gnosticismo, eles acreditavam nas emanações de Deus. Eles não acreditavam que Jesus era divinamente trazido à Terra, como sendo parte de Deus. Eles acreditavam que Jesus, então, seria uma emanação. Como é que a gente explica emanação para as pessoas? Tem um exemplo da cópia e tem um exemplo da água. Se você joga lá uma pedra na água, percebe que existe ali uma perturbação na onda, de forma que as últimas ondas são mais fracas do que aquelas primeiras que chegaram. Como fosse uma fotocópia também? Então, o exemplo da fotocópia que eu gosto de fazer porque é mais fácil de entender. Quando você tira a cópia de um documento de identificação, a primeira cópia sai bem bacana. Depois você pega essa cópia e tira a cópia. Aí pega a outra cópia e tira a cópia. Vai chegar um momento que você já não vai mais ver. Não tem visualização da imagem. Não está tão perfeito, tão caracterizado. Para o gnosticismo, essa emanação seria que Deus ele é completamente bom, a alma é completamente boa, mas o físico, a carne, é completamente má. Então não foi Deus que criou tudo isso. Essas emanações seriam uma forma de Deus se enfraquecer, ou de Cristo se enfraquecer, até chegar a um ponto que ele poderia tocar no ser humano e o ser humano tocar em Jesus, em Deus, no caso, né? Eu estou explicando isso a grosso modo, eu não sou especialista em gnosticismo. Mas a emanação, então, seria uma forma fraca de Deus. Uma personalização fraca de Deus. Existe a questão também do demiurgo, que essas religiões de mistério acreditavam que foi o tal Deus mau que criou o mundo, né?
Mas nós não vamos entrar nesse aspecto agora. Você pode fazer um Google depois que você vai entender melhor. O mais interessante é que o apóstolo Paulo aqui entrou nessa igreja, viu tanta coisa acontecer nesta igreja, que ele tem que levar o verdadeiro evangelho. Certo. E agora vamos nos olhar para a igreja do século 21. Está passando pela mesma situação. Infelizmente. É teologia da prosperidade, é teologia que você tem que crescer, é teologia que você tem que quebrar uma maldição, é teologia de várias coisas, tirando o foco de Cristo, porque se eu estou em Cristo, era tão simples, o apóstolo Paulo nos diz, se eu estou em Cristo, eu estou mortificado em Cristo, se Cristo está em mim, toda maldição foi lançada no madeiro, na cruz. Com certeza. Toda maldição foi lançada no madeiro. E se eu estou em Cristo Jesus, a prosperidade, as bênçãos seguem, entre aspas, vamos entender, porque todas as bênçãos foi lançada para a minha vida. Porque Deus ele não está aqui falando, ele não promete riqueza, ele promete um reino, né? Ele promete um reino, uma vida eterna. Mas ele quer que o seu filho viva bem, cresça, desenvolva, mas vai depender de mim também me desenvolver, crescer. Então as pessoas hoje estão agarradas porque muitos introduz na igreja, está se levando o crente, levando os filhos do Senhor a crescer só de cabeça ali. É o Evangelho Coach. Exatamente. Mas eu acho interessante isso aqui, esse versículo 4, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele fala, em obediência à vontade de Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados. Olha, não foi a fim de te dar uma casa nova. Jesus não morreu para te dar um penteado novo, para poder fazer você crescer na empresa. Jesus não morre para poder salvar a sua empresa. Quer dizer que eu não posso pedir para Deus ajudar no meu negócio? Claro que você pode, mas o foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho é almas. O foco do Evangelho é reino de Deus. Nada impede você de trabalhar, de lutar, de crescer. Desenvolver, né? Desenvolver a sua capacidade. Mas se você quer um bom salário, estude, trabalhe, cresça na empresa. E a introdução dessas pessoas a pregar um falso evangelho, que acaba sendo um falso evangelho, é você tentar sempre fazer uma barganha com Deus. Eu tenho que fazer isto para conquistar isso. Eu tenho que fazer aquilo para conquistar aquilo. Tenho que fazer isso para Deus para conquistar. Então você está sempre usando barganha com Deus. E sem saber que Deus nos conhece, né, do mais profundo. Deus conhece o coração do ser humano. Exatamente. É interessante falar sobre isso, que nós temos agora um texto que vai decifrar completamente essa questão do propósito. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso tem que ser lido dessa forma, sem ponto, sem pausa, sem vírgula, desse jeito. Porque às vezes a gente lê assim, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. É tudo uma coisa só. Pois, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. A graça de Deus é a vontade de fazer para você uma coisa que você não merece. A graça de Deus é o ato de se entregar numa cruz por uma pessoa que é um criminoso, que somos nós. Agora, por meio da fé, porque você vai crer em Cristo e isso vai ser imputado como justiça, certo? Isso não vem de vocês, continua o texto, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse texto, essa conclusão do versículo 10, é uma coisa que tira completamente a glória do propósito. Vou dizer para você, vou te explicar. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Então, Deus me buscou, Deus me salvou e todo o plano de salvação arquitetado foi da parte de Deus. Certo? Eu só recebi a misericórdia e o dom da fé para poder acreditar. Ok? Vamos entender isso. Isso não vem de vocês, está escrito aqui. É um presente dado por Deus. Deus quis salvar a humanidade. Por quê? Não sei. Ele sabe por quê. Ele quis e Ele fez.
Ok? Não existe essa ideia de pelagiano, semi-pelagiano, o homem é bom e o seu âmbito corrompe. Não, o homem é mau e ele tem que se limpar. O homem é mau. E a palavra fala em 2 Coríntios, se eu não me engano é 5, 17, 18, alguma coisa assim. Fala que Deus fez amizade conosco quando nós éramos os criminosos, nós éramos os ofensores. Então não foi eu que fui até a cruz, foi Deus que colocou a cruz em mim. Entende isso? Deus fez isso. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Então, meu amigo, pare com essa ideia de pagar preço. O preço já foi pago. Já foi aceito o sacrifício. Tetelestai, já está consumado. Certo? O que você chama de pagar preço, talvez seria você orar um pouco mais, talvez seria você jejuar um pouco mais, talvez seria você se livrar de você mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso não pode ser considerado pagar um preço para ir para o céu. Tem uma música aí que fala, estou pagando preço para poder morar no céu. Eu não sei o que Jesus fez para essa pessoa. Porque se ela está pagando preço, Jesus, acho que ele veio aqui passear. Ninguém pode se orgulhar de tê-la. Olha, se eu digo que eu sou salvo porque eu sou fiel, eu sou um crente bacana, eu sou um crente legal, e eu dou esmola, eu vou lá arrumar a igreja, eu sou um cara fantástico, eu dou não sei quantos % do meu salário, então Deus está me devendo, eu tenho que ser salvo porque está na minha folhinha. Mas é um versículo chave para nos mostrar isso a nós. É quando um jovem rico chega diante de Jesus, né? Ele chega diante de Jesus, eu cumpro a lei, eu dou meu dízimo, eu faço tudo que a lei manda. E Jesus foi tão simples com ele. Então vende tudo. Você já é perfeito. Exato, você é santo, né? É a perfeição. Você já está aperfeiçoado. Então vende tudo. Não é que Jesus queria que ele ficasse pobre. Jesus queria ver onde estava o coração dele. Então, aonde está o coração? É por fé. É a fé que move. É a fé que move. Não é o que eu faço, não é os meus méritos. Não é porque eu oro mais, jejuo mais, estou sempre na igreja fazendo isto, misericórdia, ser um doador. Isto são os frutos da salvação, daquilo que eu não mereço. E quando eu não mereço, e Jesus nos deu isso gratuitamente para nós, começa a saltar em nós os frutos. Os frutos é doar, ser bom, misericordioso e ter o privilégio de estar falando com o Pai. Orar, falar com o Pai. Isso não é o pagar o preço. Isto é um privilégio de dialogar com o Pai. E também o jejuar é mortificar a carne. É você se desligar do físico e se ligar ao espiritual. Mas hoje em dia, talvez, talvez aprenderam isso. Talvez não entraram a fundo no jejum. No jejum, você não pode barganhar com Deus. Eu vou agora fazer um jejum de Daniel de 21 dias. Para Deus abrir a porta do emprego. Deus colocar um casamento. Ou Deus dar a minha casa. Você está barganhando com Deus. Na sua cabeça, talvez você não, estou fazendo isso para estar mais próximo de Deus. Quando nós aproximamos com Deus, é o sangue de Cristo, que nos liga, nos conecta com Deus, né? Exatamente. E isso não vem de nós o interessante é isso, é que nem mesmo o que nós fazemos para Deus não vem de interesse nosso. Exato. Não somos nós que fazemos. Mas aí as pessoas também, eles têm um promenor de falar assim, mas então Deus pagou o preço e eu não tenho que fazer mais nada. Tem. Voltamos à mesma tecla, irmão. São os dons, os talentos, o fruto que nós estamos, João diz em João 15, diz que nós estamos agarrados à videira. Exatamente. E quando está agarrado à videira, o que acontece? Quando a raiz é boa e a árvore é boa, o que acontece com o fruto? Ele começa a frutificar. Ele frutifica. Então é isto, é tão simples. Né? Uma coisa interessante que eu queria compartilhar com você, sabe por que nós devemos orar? A resposta disso está lá no livro de Números. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus fazia chover o maná, como nós conhecemos, né? O mano em hebraico.
Então o que acontece? Todos os dias de manhã eles tinham que acordar cedo e sair para recolher o manto, certo? E não podia pegar o dobro para poder ficar à toa no outro dia. Não poderia fazer estoque. Não podia estocar. Todos os dias você tinha que acordar de manhã e recolher o maná para você comer, né? Por quê? Será que Deus não era capaz de fazer assim, um estoque e conservar a comida? E você será que Deus tinha um limite só de fazer o maná? A não ser no dia de sexta-feira, quando aí sim era permitido pegar uma colheita dobrada para cada pessoa. Do sábado, né? E não apodrecia do sábado. Pro sabato. Então, entendeu? Por quê? Aí, para poder explicar isso, tem uma parábola judaica que é muito bacana. Conta o judeu que é assim: um grande rei tinha um filho. E todos os dias ele chamava o filho até o seu palácio para poder dar para ele a sua mesada, a sua contribuição, para poder ele viver aquele dia. Ele ia, ele gastava, vivia e no outro dia de manhã voltava para receber. E o filho questionou: poxa pai, você é tão rico, tão poderoso, você não pode já me dar uma herança que eu consiga viver o resto da vida? Era o filho do rei? E o rei disse: eu posso fazer isso. Só que fazer você vir aqui todos os dias de manhã é a única forma de você ver a minha cara. Então a nossa oração não significa que Deus precise da sua oração. Existe um versículo na Bíblia que fala que antes mesmo de formar os seus pensamentos, antes que a palavra chegue à tua boca, Deus já sabe o que você quer. Ou será que Deus não é onisciente? Então por que nós precisamos orar a Deus? É a única maneira de você contemplar a face dele. Conectar. É a única maneira de você ter amizade com ele. Ter um momento, né? Sabe? E é realmente frustrante quando você vai conversar com um crente que ele acredita que orar e jejuar para estar perto do Criador do Universo é pagar preço. É frustrante você ouvir isso. Porque, poxa, o Criador do Universo, ele vai ter um ato de comunhão com você, um momento de amizade, uma conversa, sabe? E se você for muito sortudo, você vai ouvir a voz dele falando com você. E você chama isso de pagar preço? E sentir, né? Por exemplo, a comunhão, sabe? A amizade. Nós não estamos falando aqui do meu pai, do meu avô, de um artista famoso. Eu estou falando do Criador do Universo. Se dispor a falar com a sua criatura. Entende? Então não dá para poder entender isso. Um outro fato interessante do versículo 10 é dizer o seguinte: foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras. O versículo 10 está aí. Então quer dizer que eu não faço boas obras para ser salvo e nem sou salvo para fazer boas obras. Eu faço as boas obras que Deus havia preparado para eu fazer. E o mais generoso disso tudo é que Ele vai me presentear. Eu tenho galardão pelas obras boas que eu faço. Ele me criou, Ele me fez a redenção, né? Ele me limpou, justificou, me deu agora a sentença, né? O testamento de filho. E tudo aquilo de bom que eu faço não vem de mim mesmo. É o próprio Deus que coloca esses trabalhos no meu caminho, para que quando eu realizar a obra dele, Ele ainda vai me presentear. É como se tivesse um homem muito rico que te pagasse um salário para você sentar numa mesa e contar as moedas, e no final do dia você levar essas moedas para casa. Entende isso? Uma vez, a minha irmã, ela falou comigo: me explica o propósito. Como é que eu posso fazer um propósito com Deus? Como é que eu posso fazer um propósito bíblico? Eu falei com ela: olha filha, propósito bíblico do jeito que a igreja ensina não existe. Não tem um propósito. Ah, Senhor, olha, me ajuda nessa causa que eu vou pegar aqui meu dinheiro e comprar a cesta básica para um pobre. Fez mais do que sua obrigação. Parabéns pelo fazer o óbvio. Quer dizer, se aqui está dizendo que as obras que eu faço é o próprio Deus que colocou no meu caminho para que Ele me presenteasse com isso, como é que eu vou usar isso como moeda de troca para Ele me dar aquilo que eu quero? Não faz sentido. Não tem lógica isso. Então, o que eu disse para ela?
ore a Deus, peça o que você quer. Sabe, a Bíblia fala que nossas orações e súplicas são ouvidas por Deus, são coletadas nossas lágrimas, Deus sabe do nosso desejo, e no final você diz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E o que você queria colocar em contraproposta como um pagamento pelo propósito, faça sem ter propósito. Ajude uma pessoa que necessita, doe uma quantia financeira para a sua igreja que você vê que está ali pregando o evangelho de forma séria, sabe? Doe uma quantia financeira para uma pessoa que você sabe que precisa. Faça bons atos. Nós fomos criados, está aqui, nós fomos criados para fazer bons atos. Mais nada. Dá fruto, frutificar. Você já prestou atenção numa árvore? Você já viu alguma árvore fazer força para poder brotar um fruto? Você já viu ela se contorcer os galhos e fazer careta para poder brotar? Ela está cumprindo o propósito dela? Ela vai frutificar se ela tem boa terra, se ela está no local onde passa água, se ela é uma boa árvore, ela vai frutificar. Sabe? Não precisamos barganhar com Deus. O que você vai dar para Deus que tem tudo? Se nós entendermos o que Deus nos propõe em frutificar em todas as áreas, irmãos, nós tiramos muitas dogma, muitas orações que colocamos no saco, colocamos no colo de Deus. Deus vai falar assim, com certeza. Deus vai falar, filho, já está conquistado para você. Vai lá em Efésios, tem Efésios, veja lá em Efésios que está lá, já todas as bênçãos estão sobre a sua vida. É que nós não conseguimos encaixar isso. Nós achamos que temos sempre eu fazer, alguém fazer, temos que fazer, e Deus não tem, temos que ajudar Deus, né? Na realidade, nós estamos dando uma ajudinha para Deus. Para Deus, vamos aqui fazer aqui Coitado, Deus precisa de uma ajuda, exatamente. Um upgrade. Então, sabe? Isso é muito complicado. E está aqui no versículo 10, fecha isto. Né? Outra coisa que eu não consigo entender na obra redentora e expiatória de Cristo é eu ter que orar e jejuar porque o diabo está furioso. O que eu tenho a ver com a vida do diabo? Será que eu tenho que orar porque Deus está numa guerra, fala aqui, num braço de ferro, numa queda de braço com o inimigo? E eu tenho que orar para ver se Deus ganha. Se eu não orar e jejuar, Deus não ganha. E muitos ainda ficam naquela expectativa, será que Deus vai ganhar? É como se fosse um jogo de futebol, acabando os 45 do segundo tempo ainda, e achar que Deus vai perder. Se você acredita nisso, eu quero dizer para você que você acredita no dualismo, tá bem? Essa crença entre um Deus bom e um Deus mau já foi descoberta pelos sumérios há 6.500 anos atrás. Então o seu Deus ele não tem inimigo. O seu Deus ele é criador de todas as coisas. Aquele a quem vocês chamam de Satã, Satanás e qualquer que seja o nome que você aprendeu a chamar, ele é um anjo. Ele não pode com Deus. As pessoas pegam a passagem de Jó e elas criam centenas de histórias mirabolantes e colocam aquilo como se um demônio tivesse poder e autoridade sobre uma criatura que o Cristo, Filho de Deus, redimiu. Ainda põe a história de Jó, ainda põe a história de Dante. Aí vira Aí mistura tudo. Aí mistura tudo. Dante e Alighieri e acabou. Por quê? Deus é soberano. Deus tem todo o poder. Não há adversário para Deus. O meu adversário sou eu mesmo. Agora, se eu estiver em Cristo Jesus, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, o diabo tem força sobre a minha vida. Mas nós estamos dizendo aqui que não existe força maligna. Nós sabemos que existe. Existe sim, Paulo fala isso, Jesus fala isso, todos os apóstolos vão falar isso. Só que você é filho do Criador do universo. E não somente isso, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quem é que pode intentar acusação contra os filhos de Deus? Ninguém, é o próprio Deus que os justifica. Exatamente, isso faz lembrar que quando vai para a escola, e houve algum atrito, e você chama o irmão mais velho. Né? Se o irmão mais velho está no seu lado, na saída da escola, você sente segurança. Você está ali com o seu irmão mais velho, os outros não vão chegar. É a mesma coisa, claro que a comparação não
tem, é Freud que entende. Mas é a mesma coisa, você sabe que Cristo está aqui nos protegendo, como que o inimigo vai chegar a Cristo? Porque ele não está olhando a você, está olhando Cristo em você. Uma coisa que, infelizmente, né, as nossas gerações acabaram nos ensinando, e é difícil de você conseguir expurgar esse pensamento da cabeça, é a ideia de que, poxa, eu preciso fazer uma coisa boa para que Deus possa me dar isso. Eu preciso, sabe? Eu não posso... Ih, pronto, ó, tá vendo? Eu sabia, eu pequei ontem e meu pneu furou. É essa gangorra emocional, esse sobe e desce do espiritual que não existe. Não existe isso. Ah, mas já que Efésios fala que todas as bênçãos estão já no mundo celestial, no colo de Jesus, para poder receber, por que eu não recebo a minha? Porque Deus não quer, filho. Única e exclusivamente. Faça a sua vontade. Sabe? Depois no... Por que o apóstolo Tiago fala? Você pede e não recebe? Porque você pede mal. Você pede para poder gastar os seus desejos egoístas, das formas erradas e coisas que vocês mesmos brigam e lutam entre si. Sabe? Vamos supor, uma imaginação agora, eu sou um homem multimilionário, um exemplo. Meu filho tem 12 anos e ele chega para mim e fala, pai, eu quero uma Ferrari. Eu sou multimilionário, eu posso comprar uma Ferrari. Eu vou dar uma Ferrari para ele? Ele tem 12 anos. Entende isso? Existem coisas que Deus não vai dar para você porque Ele te ama demais e Ele não quer que isso te estrague. Existem coisas que Deus vai tirar de você porque Ele não quer que isso te estrague. Sabe? Entender isso é o básico da comunhão, da amizade com Deus. Quando você atingir uma maturidade espiritual a ponto de entender que tudo que você precisa, Deus te dá. Tudo que você quer, Deus te dá conforme a vontade dele. O que Jesus disse? Jesus falou, quando vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo aquilo que vocês quiserem. E, se for da vontade de Deus, Ele vai realizar. Então nós temos que entender isso, sabe? O Evangelho não é uma forma de você enriquecer. O Evangelho não é uma forma de você ter uma vida fácil, sabe? Os apóstolos foram apedrejados, crucificados, esfaqueados, decapitados, e você quer ser aplaudido. Como que isso é possível? Quando você vive nessa gangorra, altos e baixos, nesse conflito, irmão, isso tem um nome correto. Isso é uma mentalidade caída, é mentalidade do Éden, como um Adão que caiu. Então, quando você está nesse conflito, você está indo até na cruz, tentando ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, entenderam a graça, a nova aliança, já está olhando após a ressurreição. Exatamente. Então, é totalmente a paz que excede todo entendimento, a paz que o homem não pode dar. Por isso que é a graça, o shalom, né? A paz. Hesed, a bondade. É a bondade. Então, essa paz do homem não pode trazer. É isso que o apóstolo Paulo tentava ensinar aos Gálatas. Era tanta confusão, era tanto conflito no meio da igreja de Gálatas. Por isso que é tão atual essa carta. Exatamente. E Efésios aqui fecha, capítulo 10, temos que modificar. Capítulo 2, versículo 10. 2:10. Então, meus queridos, essa é a nossa lição de hoje. Ponto 3, está fechado. E eu quero sinceramente que você entenda que quando você compartilha essa mensagem, quando você até dá um like, não é para nós que você está fazendo isso. Nós não temos interesse de engajamento. Mas nós queremos levar o Evangelho a todo local. Aonde tiver internet, aonde nós fisicamente não pudermos estar, que esse vídeo consiga levar. Certo? Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos familiares, nos seus comunicadores, né? Coloque isso para rodar e confronte a mensagem, pegue a Bíblia e abra. Você não está confrontando a mim, você está confrontando a palavra de Deus. Se você achar que a nossa interpretação está errada, procure outros pastores, mostre os textos que nós abrimos aqui e veja o que vai sair da opinião deles. Entende? Seja como os cristãos da cidade de Bereia, enquanto os apóstolos iam buscando os textos do Antigo Testamento de memória para poder explicar o cumprimento da profecia de Cristo, eles iam procurando, iam lendo para ver se eles estavam fazendo certo. Não acredite nos pregadores bonitões e os grandões na internet que você vê por aí. Pegue o texto e confronte, leia. Tá bem?
E eu convido você para que você possa retornar e que você assista essa rede de estudos que nós estamos fazendo aqui. Não para engrandecimento nosso ou da Casa Milde, mas engrandecimento e glória do Senhor Jesus, porque nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, para que nós tenhamos então concluído a obra que o Messias deixou a nós. Espero que você possa concluir conosco essa pregação em nome de Jesus. Sempre lembrando que você fizer esse módulo, nós estamos no módulo 1, e esse módulo está disponível em PDF, aqui, vai estar aqui nossas redes sociais aqui, vai estar aqui, está o Zap não vai estar aqui, mas vai estar aqui o link aqui do Facebook, e lá vai encontrar o Zap, vai estar pede, enviamos totalmente grátis. Gratuitamente. Não temos interesse nenhum em fazer dinheiro com isso. Para que você confronte, né? Então, alguém que possa também falar e confrontar essa palavra. Nós estamos aqui, não é pensamento humano, nem dogma de igreja. É Bíblia, né? Deus abençoe sua vida. E vem para o próximo vídeo. Esperamos você no próximo vídeo, né? Se Deus quiser, te vejo em breve. Parte 4. Amém? Deus abençoe sua vida. Tchau.